Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Adora o Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Queremos o Deus, seu melhor louvor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. É para ti, Senhor. Te agradeço por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que já está nesse lugar. Quando você chegou nesse lugar, o Espírito Santo estava lá na porta dizendo para você: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no melhor lugar do mundo, você está na casa do Senhor. E como já foi dito aqui, Ele marcou a manhã desse dia para transformar a sua vida. Ele marcou a manhã desse dia para falar algo com você que você nem estava a imaginar. Talvez você chegou nesse lugar dizendo: será que o Senhor ainda lembra de mim? A Bíblia diz que como uma mãe, ela não pode se esquecer do seu filho. Se uma mãe, ela não esquece do seu filho a quem ela amamenta e cuida, quanto mais o Senhor. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: jamais o Senhor se esquecerá de você. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui uma vez mais, adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Sou grato a Deus pela vida do pastor Roberto, pela vida da pastora Paola. Muito obrigado pela confiança me concedida uma vez mais, de poder assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, verso de número 1. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã, aonde nós tomamos a liberdade de dar o seguinte tema: quem Deus quer usar. Vire para a pessoa do seu lado e diga: quem Deus quer usar? Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8. É um texto muito conhecido. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: no ano em que morria o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a sua cauda, a cauda do seu manto, enchia todo o templo. Os serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em suas mãos trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e eis que isto tocou os teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e os seus pecados perdoados.
Parte última vai dizer: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pai, nós te glorificamos pela leitura da tua palavra. Nós viemos aqui nessa manhã, Senhor, não para ouvir a voz do pastor Vitor, a voz do Vitor, a voz dos irmãos, não. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a sua doce voz, a sua poderosa voz. Então te pedimos uma vez mais, Senhor, fale conosco na manhã deste dia, porque nós queremos ouvir-te nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, como já dissemos aqui, o tema dessa ministração é: a quem enviarei? E quando nós olhamos para esses versículos aqui mencionados no livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, nós vamos constatar a história de alguém, ou parte da história de alguém que estava vivendo em um período muito difícil. Seu tio tinha morrido e eles estavam reunidos no templo, até que o texto vai nos dizer que Isaías ele é surpreendido no momento de adversidade, no momento de tribulação. Ele foi surpreendido por Deus, e eu acredito que Deus, no seu momento de adversidade e de tribulação, Ele também vai te surpreender. Talvez você pode até mesmo nem estar a pensar, a mensurar, mas Deus, Ele é a sua surpresa nessa manhã. Isaías, ele foi surpreendido pelo Senhor, e a Bíblia vai dizer que quando ele estava dentro do templo, quando nós acabamos de ler, o texto vai dizer que ele ouve a voz do Senhor. O texto vai dizer que naquele momento que ele ouve a voz do Senhor, ele vive uma experiência com Deus. Isaías, quando ele ouve a voz do Senhor, ele olha para si mesmo, ele enxerga o quanto ele é pecador, o quanto ele é falho, o quanto ele precisa da presença de Deus. Mas só que quando o anjo voa com a tenaz, com a brasa e toca nos seus lábios, ele vive uma experiência incomensurável. E quando eu me deparo diante desse texto, eu me pergunto: quem Deus quer usar? Porque quando Isaías vive isso, Isaías, mesmo olhando para si próprio, olhando para as suas falhas, e ele ouve a voz do Senhor, dizendo para ele: Isaías, estou parafraseando, eu sei que tu é falho. Isaías, eu sei que tu é pequeno. Isaías, eu sei que muitas das vezes você pisa na bola. Isaías, eu sei que muitas das vezes eu mando você ir para a direita e você vai para a esquerda. Mas a quem eu vou enviar, Isaías? E é dentro dessa temática, a primeira coisa que eu separo aqui: Deus, Ele quer enviar. Diga: Deus, Ele quer enviar alguém que tenha profunda experiência com Ele. Nós vamos observar no texto que quando Isaías ele ouve a voz do Senhor, antes de Deus enviá-lo, primeiro ele tem um encontro muito mais aprofundado com o Senhor. Ele ouve a voz de Deus. Depois que ele ouve a voz de Deus, o anjo voa para com ele. Isso daí está parafraseando o quê? Quando a brasa é tocada nos lábios dele, parafraseia ali o fogo que purifica o ouro, que tira todas as impurezas, e quando toca nos lábios dele, vai tirando toda a sua falha, o seu pecado, os seus erros. Talvez você chegou aqui nessa manhã dizendo: eu não sou digno. Você está certo, nós não somos. Eu não sou merecedor. É verdade, nós não somos. Eu não posso perante mim mesmo adorar o Senhor. É verdade, mas só que diga: a graça do Senhor, ela me alcançou na manhã desse dia, e é através dessa graça, bondade e misericórdia que o Espírito Santo de Deus, que já está nesse lugar, ele alcança a mim e a você e começa a nos purificar de alto a baixo, tirando as nossas imperfeições, tirando de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Talvez você esteja pensando: mas pastor, foi ontem. Mas a palavra do Senhor que já está sendo ministrada nesse lugar desde o início desse culto, que é verdade, que é vida, que é água, ela purifica, ela renova, ela transforma, ela viva. Eu não sei se você já conseguiu perceber, mas a terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus, já está renovando vidas nessa manhã. Oh, aleluia, glória a Deus. E Ele está procurando pessoas que, mesmo sendo falhas, estão dizendo: Senhor, eu não quero te conhecer apenas na superfície. Eu não quero te conhecer apenas, como disse Jó, por ouvir falar. Eu não quero te conhecer apenas pelas histórias que contavam os antigos, não. Eu quero mergulhar no oceano do seu Espírito.
Eu não quero perceber mais o chão debaixo dos meus pés. Eu quero viver por fé. Diga, eu preciso, Senhor, viver por fé e não por vistas. Oh, meu irmão, Deus, Ele trouxe você para esse país. E você que é dessa nação, Deus, Ele te trouxe a esse lugar, porque Ele está te convidando a viver por fé, a dar um passo além. Além do que, pastor? Além da sua concepção humana. Porque muitas das vezes nós fazemos parte de um ciclo vicioso e não virtuoso, que nós colocamos Deus dentro de uma caixa e falamos assim: até aqui eu creio. Mas Deus, Ele não age conforme as suas convicções. Deus, Ele não age conforme as suas expectativas ou perspectivas. Mas como nós iremos enxergar isso? Diga, apenas mergulhando fundo, rompendo com a religiosidade, com esses conceitos filosóficos, com esses conceitos teológicos. Sabe o que é a teologia? E eu fiz curso, e não é nenhum demérito. A teologia é o estudo daquilo que se pode estudar acerca de Deus. Ela enxerga fração. E Deus não está te convidando a viver segundo teologia, segundo os historiadores, tentando mitigar a vida do Cristo histórico. O Cristo histórico está dentro de mim e de você. E a revolução que essa nação precisa vai vir de pessoas como você e a mim, que estão mergulhando no oceano do Espírito, estão rompendo com a religiosidade, estão dispostos a se entregar verdadeiramente. Deus quer usar você, meu irmão. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer usar alguém que tenha um bom relacionamento com Ele. Eu me lembro de um certo jovem, eu acho que eu já contei isso aqui. O tempo vai passando, a idade vai chegando, a gente esquece. Ele era muito feliz, ele estava alegre, ele estava vivendo a vida dele numa boa, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha elogios de pessoas. E ele percebeu que, quando ele estava caminhando ali na areia daquela praia, ele percebia que tinha alguém com ele. E era o Senhor, ele identificou que era o Senhor. E no meio da caminhada, quando ele era chamado para todos os lugares, para todos os encontros, para todas as saídas da igreja, o clube de amigos, porque ele era uma pessoa benquista, tinha dinheiro, tinha fama, tinha poder aquisitivo. E ele percebia que Deus estava ali caminhando com ele na beira daquela praia, porque ele via as pegadas na areia. Só que conta-nos a história que o tempo foi passando, as lutas chegaram, as dificuldades chegaram, e aquilo que parecia ser um relacionamento com Deus profundo, começou a se provar ser um relacionamento superficial. Por quê, pastor? Porque ao decorrer da trajetória ele já não conseguia mais ver aquela marca de pegadas, e ele então olha para Deus e faz como muitas das vezes nós fazemos, começamos a questionar Deus, a existência de Deus. Por que Deus? Será que Deus mesmo existe? Será que isso não é história de pastor? Será que isso não é história dos antigos? E ali no meio da tristeza dele, de tribulação, provação, ele falou: cadê Deus? Parecia que Ele estava comigo. Quando estava tudo bem, eu recebia tapinha nas costas, eu andava de carro, eu fazia todas as coisas, Ele estava do meu lado. Então Ele olha para o alto. Muitas das vezes, como nós agimos de forma arrogante, prepotente, achando que nós somos maiores que Deus. É nós, a começar do altar até lá a porta. E Ele falou: Deus, quando eu tinha tudo, quando eu tinha dinheiro e fama, o Senhor estava do meu lado. Agora que as coisas se passaram, os problemas chegaram, a tribulação chegou, as lágrimas correm no meu rosto todos os dias, todo mundo me ignora, ninguém fala comigo, ninguém me chama para nada, eu sou menosprezado porque eu não tenho mais nada para oferecer. O Senhor também me abandonou. Até que ele ouve a voz, Deus falando para com ele o seguinte: quando você tinha tudo, quando todos davam tapinha nas suas costas, quando você era bem quisto, sim, eu estava do seu lado. Mas agora que a maré virou, todo mundo te abandonou, você está achando que você está sozinho. Na verdade, eu estou te carregando no colo, e essa marca na areia que você está vendo não é tua, é minha. Relacionamento com Deus
nos leva a acreditar que Deus está nos carregando no colo, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo sendo humilhados, que Ele não nos deixa só, por nenhum momento. Ele está buscando uma igreja que quer se relacionar com Ele, como Adão e Eva lá no jardim, que era visitado pelo Senhor todas as virações de dia. Será que Deus está nos procurando e não está nos achando mais? Deus está dizendo: Vitor, cadê você? Pastora Paola, cadê você? Ministro de louvor, cadê você? Membro da igreja BR Algés, cadê você? Será que nós estamos nos escondendo de Deus? Não queremos nos relacionar com Ele? Quem Deus quer usar? Deus quer usar a pessoa que está disposta a escutar e ouvir a voz dEle. Diga aí, escutar é diferente de ouvir. Deus, Ele está procurando alguém que quer escutar a voz dEle. Porque ouvir, a gente ouve muita coisa. Se você prestar atenção, você está ouvindo agora o fundo do teclado, a bateria tocando. Não é para parar não, é só um exemplo. Você está ouvindo teclado, bateria, o som maravilhoso, mas você está me escutando, você está tendo atenção nas palavras que eu estou ministrando. Tem muita gente que está se relacionando com Deus como que fosse um fundo musical, só está ouvindo, não dá atenção, não dá importância. Deus fala: não vai por aí, é só um fundo que não vale para nada, não serve para nada, porque agora eu estou autossuficiente, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais dos conselhos de Deus. E Deus está dizendo: freia esse carro, você vai bater, você vai destruir o seu ministério, a sua família. Escuta a minha voz, eu estou falando contigo. Faz-me lembrar aquele homem que estava na beira da estrada lá, chovendo muito forte, e ele estava fazendo sinal para os carros pararem, e todo mundo indo, correndo, ninguém parava, até que teve um e parou e falou: por que você está dizendo assim? Eu estou sinalizando, porque todo mundo que está indo está caindo no abismo. Ainda bem que você parou, meu irmão. Deus está dizendo: pare. Há um abismo lá na frente, mas nós estamos dizendo: a Bíblia é retrógrada, ela não tem serventia nenhuma, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: ainda dá tempo de parar e mudar a rota, porque eu tenho algo para você, para a sua história. Você precisa marcar a sua geração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem Deus quer usar? Deus quer usar aquele que ainda está disponível. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, Deus, eu quero ser usado por ti. Aí anuncia aqui na igreja: estamos precisando de ajuda para o departamento infantil. Ah, essa eu não quero. Senhor, eu quero ser usado por ti. Aí anuncia aqui: estou precisando de alguém para trabalhar na mídia. Ah, Senhor, essa eu não quero. Senhor, eu quero ser usado por ti. Aí anuncia aqui: irmãos, a escala dos obreiros está curta durante a semana. Não, durante a semana eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Diga: Deus busca os disponíveis. Não são aqueles que querem ficar dando história, desculpa. Não, não é isso. Eu me lembro quando eu fui ordenado a diácono, alguns anos atrás, eu tinha cabelo ainda. Eu lembro como se fosse hoje, o bispo Francisco Martins, ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim: Senhor, dentre tantas outras coisas que ele falou: Senhor, que este jovem gaste a juventude dele em favor da sua obra. Meu coração disparou, eu me arrepiei, eu falei: Senhor, gastar minha juventude. Mas só que ele não parou por ali. Depois ele falou assim: Senhor, que esse jovem gaste a vida dele em favor da sua obra. Eu comecei a chorar, eu falei: Senhor, o Senhor quer a vida, não é alguns momentos, é a vida. Então a pergunta para mim e para você nessa manhã: você está disponível a dar a sua vida por essa causa, pela causa do reino? Porque nós falamos: eu estou disponível, eu vou, Senhor. E Ele está dizendo: eu preciso de você.
para você revolucionar determinada área. Com o perdão da palavra, a gente fica com muito mimimi, muita história, cheio de desculpas. Mas só que o Espírito Santo nessa manhã está reforçando a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem está disponível? 2, Deus, Ele quer usar alguém que conhece os seus limites. Deus, Ele sabe até onde você vai. Por isso que a Bíblia vai dizer que a um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2, e a outro Ele deu 1, de acordo com a sua capacidade. Isso significa como disse Dr. Miles Murrow, ele vai dizer que antes de você nascer, Deus, Ele já tinha formatado tudo. Quando você foi gerado no seu ventre, você já estava pronto. Tudo aquilo que você nasceu para fazer, já está pronto. Você só não descobriu ainda, mas já está pronto. Então há algo dentro de você que foi colocado por Deus. Há um limite. Isso significa dizer que se Deus te chamou para pregar, você tem que dizer: eis-me aqui. Mas se Deus não te chamou para pregar, você diz: isso não é comigo. Se Deus te chamou para cantar, eis-me aqui. Mas se Ele te chamou para outra coisa, você vai dizer: isso não é comigo. A pergunta é: o que que Deus te chamou para fazer? Você está fazendo? Eu lembro nas oportunidades que eu tive de liderar jovem, adolescente, vigílias, os irmãos falavam assim: Vitor, por que normalmente quando você está dirigindo, você nem sobe no altar e pega o microfone, você deixa os jovens fazerem? Eu falei: porque todo mundo briga pelo microfone. É bom. Para muitas pessoas é status. Olha quanta gente parando e me ouvindo, as pessoas estão dizendo: olha que fama, que glória. Mas Deus está olhando para dentro dos nossos corações, e Ele está querendo entender qual é o objetivo do Vitor. Ele quer chamar a atenção, ou Ele quer apontar para aquele que de fato é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor? Deus te chamou para fazer coisas. Deus não te chamou para ser o profeta, a profetisa, o que ora, o que faz. A mesma autoridade que Deus Ele colocou em quem está no púlpito, colocou em quem está lá fora, porque a Bíblia vai dizer que Ele chamou reis e sacerdotes. Pastor, prova isso na Bíblia. Quando Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Nós não precisamos de um apóstolo, papa, Deus, semideus, para ser o mediador. A Bíblia diz que só há um mediador entre o homem e Deus, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você tem acesso ao Pai. Busca a presença do Pai. Aleluia, não abra mão. Dentro da nossa limitação, mas não negligencie o que é que Deus te chamou para fazer. Porque Deus vai dizer, a Bíblia vai dizer em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois eu não dou a outro, e nem meu louvor eu dou a nenhum tipo de imagem, escultura. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Por isso que o Thales vai dizer na canção dele: Pai, quero diluir sua vida em mim. Ele diz: eu quero viver para você e morrer completamente para mim. Ele fala: Pai, quero estar pertinho até sermos um. Ele fala isso. Sem a sua glória eu sou só mais um. Ele vai dizer: mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Depois Deus vai dizer: muitos me buscaram a minha presença, buscaram a minha glória, mas depois que eu usei, o coração mudou. Muita gente vaidosa, prepotente, arrogante, que está achando que a glória é dele, que é ele que faz.
A Bíblia fala que sem Deus nós somos apenas pó. Diga, eu sou pó. Sem Deus. Quem Deus quer usar, meu irmão? Deus, Ele quer usar aquele que o agrada. A Bíblia vai dizer que Noé, ele achou graças diante dos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8 vai dizer isso. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14. Deus, Ele está olhando para nós nessa manhã. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Deus, Ele conhece a nossa oração antes mesmo de nós orarmos. Porque tem muita gente que está dizendo: Senhor, eu quero ser usado por Ti com a boca, mas o coração dele está dizendo: Senhor, eu quero a fama para mim. Muitas pessoas estão dizendo: Senhor, eu quero ser servo com a boca, mas está dizendo: aquilo dali eu não faço. Eu não limpo igreja, eu não lavo banheiro. Eu me lembro, num livro muito sugestivo para os músicos, W. Smith, ele vai dizer no livro dele: o que faremos com esses músicos? Ele diz que ele era um tecladista exemplar. Ele chegou na igreja, cheio de fama, ele era o melhor, ele era o the best. Conhecia todos os campos harmônicos, tocava de partitura, cifrava, era uma coisa maravilhosa. E ele chega na igreja, que ele foi convidado para auxiliar o pastor. Ele falou: agora eu vou lá para aquela igreja maravilhosa, grande, eu vou receber toda a honra, toda a glória, vai ser louvado seja eu, bendito seja eu. E ele chega lá naquela igreja para servir, e o pastor manda que o levem no gabinete dele e fala assim: eu estou precisando de uma ajuda. Ele fala: pastor, qual é a ajuda? Ele: você foi contratado para tocar o teclado, mas só que a pessoa que cuidava da limpeza, ela faltou. Você pode, por gentileza, lavar o nosso banheiro? Eu não sei se era um teste. Ele olhou assim: claro, pastor. Quando ele saiu, ele falou assim: eu, um tecladista renomado, conheço todos os campos harmônicos, vou lavar o banheiro? Eu vou hoje. Foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Aí ele falou: se ele mandar eu lavar no quinto dia, isso é um absurdo. Eu não estou aqui para lavar banheiro, eu estou aqui para brilhar, eu sou uma estrela. E aí pediu o quinto dia, ele entrou no gabinete do pastor e falou: pastor, o senhor está me humilhando. Não se faz isso com um músico renomado como eu. Ou não se faz isso com um pastor renomado como eu, um pregador, um orador. Adapta aí para a sua realidade. O pastor falou: por quê? Por quê? Ele falou: como que eu vou limpar o banheiro? Eu sou tecladista. O pastor falou com ele: se você não serve para limpar o banheiro da casa do Senhor, você não serve para estar no altar do Senhor. Porque o altar do Senhor é lugar de servo. Limpa banheiro, servo. Serve a igreja, servo. Se você não está disponível para servir, eu parafraseio dizendo: se você não serve para servir, você não serve. Deus vai levantar outro. Mas nessa manhã nós viemos aqui porque Deus, Ele quer usar você. Diga: eu estou aqui porque eu sirvo. Precisa até ser reajustado, mas eu sirvo. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui, envia-me a mim para revolucionar essa nação. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem Deus quer usar, pastor? Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus, Ele não olha a aparência. Deus, Ele não olha se você é poliglota, bilíngue. Não, não. Se você é graduado, pós-graduado, essas coisas são legais. Mas isso não é sinônimo de intimidade. Não. Isso ajuda. Se você for bilíngue e falar inglês, você vai poder ministrar a palavra para quem só fala inglês. Ajuda. Mas se você for poliglota, mas se você não conhecer a língua dos céus, tem muita gente sendo poliglota, falando tanta coisa, pastora. Fala até a língua daqueles que gostam de dividir a igreja. Mas diga: nessa manhã, eu preciso falar a língua dos anjos. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui.
Talvez você me diga assim, mas pastor, onde Deus quer me usar? A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Coloca-se de pé, para você achar que eu estou terminando. Pastor, onde Deus quer me usar? Ele quer te usar em Portugal. Curve sua cabeça. Aonde, pastor? Tem Viana do Castelo, Braga, olha quanto nome. Bragança, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra. Aonde Deus quer te usar? Castelo Branco, Leiria, Porto Alegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Faro. Você consegue ver Deus abrindo IBR em cada um desses lugares? Deus quer usar você nesses lugares, pastor, pastora. Mas pastor, eu não sou nada disso. Não, ainda não foi materializado, mas você já nasceu pronto. Há um pastor dentro de você, uma pastora, um missionário, uma missionária, um cantor, uma cantora, alguém que vai orar e as pessoas serão libertas. Alguém que vai orar e a pessoa vai voltar a andar, vai voltar a ver e a ouvir. Mas pastor, isso não era história da carotinha, não. Porque isso não acontece mais, ou acontece poucas vezes. Por quê? Será que Deus está vendo em mim e em você pessoas disponíveis para se aprofundar de uma forma tão grandiosa? Ou Ele está vendo em mim e você religiosos que estão apenas moldados a um sistema? Porque Deus, Ele quer nos usar. E eu concluo aqui. Porque primeiro Ele quer abençoar a você. Porque quando Deus Ele vai te usar, Ele abençoa você primeiro. Romanos 15, 29 diz: e bem sei que indo ter convosco, disse Paulo, chegarei com plenitude de bênçãos do Evangelho. Por que Deus quer usar você? Porque primeiro Ele quer abençoar você, sua casa, sua família, seu ministério. Sabe esse projeto que está dentro de você, que você acha que Deus esqueceu? Deus Ele não esqueceu. A Bíblia vai dizer que Deus Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa dele está de pé na sua vida. Ele quer abençoar você e te levar para lugares que você nem consegue mensurar. Em 2020, antes da pandemia, estava tudo certo. Em 2019, eu estava planejado para ir para o Canadá. Fiz tudo direitinho. Preenchemos os requisitos. Nos inscrevemos na graduação, na pós-graduação, minha esposa. Tudo certo. Separamos os recursos. Eu vou para o Canadá. Mas lá no final, na minha oração, cheio de medo, eu falava: Deus, mas todavia seja feita a sua vontade. Era 1 hora dizendo: Senhor, no Canadá eu vou fazer isso. Aí com 5 segundos de final de oração: mas Deus, parece até que eu estou vendo você fazendo essa oração. Seja feita a sua vontade. Tudo certo, irmãos. Tudo certo. O valor acima, 30% a mais. Tudo direitinho, irmãos. Até que naquele famigerado setembro de 19, por causa da pandemia, nós recebemos a informação lá: você não está elegível para ir. Seus recursos não são o suficiente. Eu falei: mas Deus, era X, eu estou com X e 30% a mais. E aí eu falei: Senhor, eu te dou graça, porque a sua vontade foi feita. Aí a minha esposa, ela fez contato com um amigo dela, com um colega dela, que ela já não conhecia, não falava há anos. Ele estava aqui em Portugal. E ela falou assim: como é que está? E ele: aqui está bem, está bacana, estou gostando muito disso aqui.
E ali ela falou assim: Vitor, você quer ir para Portugal? Eu falei: como assim? Nós estávamos há um ano preparando para ir para o Canadá. Eu falei: vamos. O que tem que fazer? Ela: você tem que correr. Aí eu corri de setembro para outubro, já vi faculdade, vi tudo. O que a gente levou um ano fazendo? Fiz em um mês, jogamos, chamamos uma agência, viu tudo. E de repente, estou parafraseando, cortando aqui, porque eu preciso abrir esse parênteses, porque Deus coloca isso no meu coração para falar. Chega em fevereiro, tudo certo, aí as fronteiras estão fechadas até para quem tem visto de estudo. Você lembra dessa história? E aí em março, a gente agora esperando tudo certo, faculdade aqui já tudo certo, porque aí quem fez o processo foi eu. Aí chega lá em março, minha esposa, ela é promovida, vira líder, ganha 30% de aumento no salário dela. Aí eu olhei para ela, ela falou, eu falei: filha, o que a gente faz? Ela falou assim: filha, a gente vai. Eu falei: você tem certeza? Você está certa disso? Posso perguntar? Ela: nós iremos. Eu falei: você vai largar o emprego que você ganhou aumento de 30%, uma liderança? Eu vou. Aí eles falaram com ela: você está recebendo aumento. Ela falou assim: não, eu quero pedir demissão. Ele falou assim: como assim? Você está louca? Ela: eu vou para Portugal. Eles: mas está tudo fechado. Ela: eu vou para Portugal. Sem emprego os dois. Provérbios 16, 1 vai dizer: porque do homem procede o desejo do coração, mas de Deus a resposta da boca. Deus, Ele quer te levar a lugares para te abençoar. Eu vou falar só uma, porque no tempo certo a gente vai contar completa. Depois de 9 anos, eu e minha esposa tentando engravidar, e ela não podia engravidar. Fizemos tratamento, fizemos tudo. Eu falei com a pastora Paola: fizemos tudo. Fomos nos médicos lá no Brasil, os mais renomeados lá, pagamos e nada. Chegou aqui em Portugal, chegou agora, junho, aconteceu uma questão. Julho, agosto, a mãe dela veio para cá, a minha esposa engravidou. Deus, Ele faz coisas, meu irmão. Você vai falar assim: como? Vocês fizeram tratamento, fizeram tudo. Porque Deus é Deus. Ele faz como Ele quer. Ele quer te abençoar. Eu não sei o que você tem pedido. Mas pastor, e se Deus não te desse, Ele continuaria sendo Deus, meu irmão. Deus, Ele quer usar você, porque Ele quer que você leve a mensagem para tirar os homens do caminho da perdição, da morte, das trevas. Eu só vou ler, porque o tempo já acabou. Deus, Ele quer usar você, porque Ele tem um propósito pessoal com cada pessoa, com cada um de nós. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu vou orar em forma de canção. É uma música muito antiga, eu sei que eu conversei com os músicos, eles não conhecem, porque essa música ela é lançamento, mas lançamento de lá de 1995. Mas eu preciso orar com você. Essa canção que foi feita pela Estila, eu só vou orar essa parte. A Estila lá, no momento dela, que ela estava com Deus, eu lembro quando ela foi lá na nossa igreja, ela ainda estava grávida do filho dela, que até faleceu. A canção dela, o coro, ela dizia assim: ó: se precisar de mim para espalhar o teu amor, ela falava isso, eu estarei aqui em prontidão, Senhor. Vou falar desse amor. Quem sabe alguém precisa ouvir a voz de alguém que já te conheceu. Sempre existirá rostos alegres, máscaras que encobre solidão. Se precisar de mim, se precisar de mim,
Se quiseres minha vida, estou aqui. Se precisar de mim, Deus de amor, Deus de bondade, nós nos curvamos diante de Ti nessa hora. Nós reconhecemos a Sua grandeza, a Sua majestade, o Seu amor, a Sua bondade. Nós fazemos desse louvor a nossa oração. Como foi cantado pela Estela, Senhor, onde houver alguém querendo descobrir sobre esse Deus, sobre esse amor, sobre esse Cristo, seja aqui em Portugal, seja em qualquer parte da Europa, com muita humildade, com o nosso coração aquebrantado, conhecendo as nossas limitações, os nossos fracassos, muitas das vezes, as nossas fraquezas, muitas das vezes. Mas nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós, envia o seu povo para fazer a diferença nessa nação, Senhor, porque nós não viemos para esse país à toa, Senhor. O Senhor não nos trouxe para essa nação apenas para viver tempos. Não. O Senhor nos trouxe para essa nação para marcar nossa história, nossa trajetória. Nós iremos marcar, Senhor. Nós não iremos negligenciar o nosso chamado, a nossa vocação. Nós iremos fazer história. As pessoas irão olhar para nós e não irão dizer: viveu em Portugal um crente fracassado. Não! As pessoas vão dizer: viveu em Portugal homens e mulheres que levaram a palavra de Deus com integridade, com temor, com fervor, com ousadia, que não negligenciaram o seu chamado, o seu ministério, que não negligenciaram. Adora o Senhor, aleluia.